O vídeo de hoje é para você que está querendo ganhar mais massa muscular. Seja você homem que está com braço fino, sem peito, sem costas, ou então para você menina que está buscando um pouco mais de volume em coxa, em glúteos. Vamos falar hoje de estratégias aqui para a gente ganhar massa muscular de forma realmente efetiva. Eu sei que muitos de vocês já tentaram muitas coisas, mas muitas vezes acabam se frustrando e só ganhando gordura abdominal, gordura nos flancos, mas não conseguem de fato ganhar massa muscular de forma definitiva. Então vamos trazer aqui estratégias realmente efetivas para que a gente possa ter esse ganho de massa muscular sólido e constante ao longo do tempo. A primeira coisa para a gente tratar é em relação à parte mental. Como assim? A gente vai falar do aspecto técnico de treino, só que essa parte mental eu acho fundamental de ser a primeira coisa que a gente vai olhar, porque muitas vezes é uma coisa negligenciada. O treino é a maior ferramenta de transformação que existe e é o gatilho para iniciar todo o processo de hipertrofia muscular. Não adianta você estar com uma dieta bacana, tomando suplemento, dormindo bem, se o seu treino não está bom. Porque o que vai acontecer é que se o treino ali não está adequado, essas calorias extras que você está consumindo vão ser direcionadas para gordura e tu vai se frustrar, vai acabar ganhando muito mais gordura e pouca ou nenhuma massa e acaba que você não consegue ali ter sucesso nos seus objetivos. E o que é essa parte mental? É você, por exemplo, já sair de casa pensando, vou treinar peito, vou treinar perna, vai doer, vai ser desconfortável, mas eu vou lá, eu vou me desafiar, porque o que muita gente acaba fazendo é só ir para academia, mas não acaba realmente treinando, não acaba ali saindo da zona de conforto. E hoje em dia, com o celular, com uma série de distrações, é muito comum também a gente perder o foco no treino. Então a pessoa está na academia, mas está no celular, está conversando, está rindo, está resenhando, mas não está de fato conseguindo gerar um estímulo que vai ser o suficiente para gerar a adaptação que ela está buscando, que é esse aumento de massa muscular. Então, além de ter um treino bem prescrito, é super importante que essa pessoa tenha ali a mentalidade para conseguir extrair o máximo daquele planejamento. Claro que, por exemplo, a gente trocar o estímulo do treino a cada 6, 8 semanas é algo importante, mas o que eu vejo com muita frequência são pessoas que não conseguem nem explorar de fato o máximo daquele treino proposto. Por não conseguirem explorar o máximo do treino, elas acham que a solução é trocar de treino, é tentar um método novo, mas não. E aí começa a ficar andando em círculo, pula de método em método e não consegue de fato ali engrenar dentro de planejamento e ir evoluindo gradativamente dentro daquilo, que é o que de fato vai gerar o resultado que ela está buscando. Se a gente fosse, por exemplo, pensar numa pirâmide de prioridade do que essa pessoa deveria olhar dentro desse processo de hipertrofia, a primeira coisa é a técnica de movimento, que é importante tanto por uma questão de segurança para a pessoa não se machucar e também por uma questão de eficiência, para a gente garantir que a gente vai estar conseguindo trabalhar o músculo proposto com aquele exercício. Por exemplo, a gente está fazendo ali uma remada. O esperado é que tu sinta dorsal e não o bíceps. Se tu está sentindo muito pump no bíceps, muita fadiga no bíceps, é sinal, por exemplo, que possivelmente a sua técnica de movimento não está adequada. E é um erro que eu vejo muito, inclusive, tá? Exercício de dorsal no geral são que as pessoas mais têm dificuldade. Quando a gente pensa ali numa elevação pélvica, se a pessoa está sentindo muito mais o quadríceps ou o posterior do que o glúteo, é sinal que tem encurtamento ou então que a técnica de movimento também não está adequada. Então a gente olhar para a técnica é uma das coisas mais importantes. O segundo pilar que a gente precisa olhar é a questão da progressão de carga. E aí já entra muito também do você aprender a se desafiar. Então a gente ajusta a técnica para ter ali segurança no movimento e em seguida a gente olha para essa progressão de carga, a pessoa ficar realmente mais forte. Então vamos supor que na semana passada tu fez um supino ali com 20 quilos de cada lado. Na semana seguinte, ou pelo menos daqui 15 dias, é preciso aumentar essa carga. E quando a gente fala aumentar a carga, não é sair de 20 para 30 quilos, é sair de 20 de cada lado para, por exemplo, aumentos menores de 1,25 quilos, de 2,5 quilos. Então, aquelas anilhas pequenas da academia, elas servem para isso, para ir fazendo esses aumentos graduais. Então, a cada semana ou quinzenalmente, é fundamental que você se desafie a conseguir fazer essa progressão de carga. E aí, claro que essa progressão, ela vem sempre com uma técnica adequada de movimento, com amplitude completa e você com a segurança ali e com o respaldo de estar conseguindo executar o exercício com uma técnica adequada. O terceiro pilar para a gente olhar é em relação ao intervalo entre as séries. Se a gente não tem um descanso
adequado de pelo menos 1,5 minuto entre os exercícios, pelo menos, o que vai acontecer é que você não vai conseguir fazer essa progressão de carga. Então tu vai se cansar, tu vai ficar mais exausto muitas vezes com descansos mais curtos, de 1 minuto ou menos, mas isso impacta com que você consiga progredir carga. E quando a gente está falando ali de ganhar massa muscular, a gente tem que entender o seguinte, que a gente precisa dar uma justificativa para o nosso corpo aumentar essa massa muscular. E essa justificativa é essa melhora de desempenho. Então, a partir do momento que a gente está conseguindo melhorar o desempenho, melhorar o nosso condicionamento físico, a forma que o nosso corpo responde a isso é melhorando a estrutura, é aumentando massa muscular, é sintetizando mais proteína. E aí por isso que eu falo que o treino, ele é esse gatilho, é quem vai dar essa primeira sinalização. E aí a partir disso, entra a parte de dieta, entra a parte de sono, vamos falar da parte hormonal, enfim, tudo que pode impactar ali, seja para o bem ou seja para o mal, dentro desse processo de hipertrofia. E aí, o próximo ponto que a gente precisa ter atenção é com o volume de treino, é quantas séries por grupamento você está fazendo, porque o exercício físico, ele é igual remédio. Se você dá pouco, não tem efeito, mas se tu dá demais, tu acaba colhendo muitas vezes mais malefícios do que benefícios. E nesse sentido, existe recomendações de volume de treino de acordo com o seu nível de condicionamento. Então, em linhas gerais, para quem está começando a treinar agora, cerca de 10 séries por grupamento na semana já é mais do que suficiente quando a gente está falando de ganhar massa muscular. E o que é muito comum às vezes é a gente pegar a ficha com 18, 20, 25 séries por grupamento para aquele indivíduo iniciante. Então acaba que ele não consegue ter uma boa resposta àquilo, só fica muito dolorido, fica muito fadigado, mas não consegue de fato evoluir. E lembra do que a gente acabou de falar, nessa primeira etapa de treino, o foco é dominar a técnica de movimento e ir progredindo um pouquinho as cargas gradualmente. E aí 10 séries por grupamento pode em alguns casos parecer pouco, mas é justamente o que aquela pessoa precisa. Então 2, 3 vezes na semana de treino, às vezes um treino ali AB ou um treino full body que ela vai repetir 1 ou 2 vezes por semana, para quem está começando já é mais que o suficiente. E quando a gente pensa na recomendação de volume geral, uma média para quem não tem um acompanhamento que vá poder direcionar isso de forma mais individualizada, seria a gente pensar de 12 a 24 séries semanais por grupamento muscular. Então aqueles grupamentos que são maiores, peito, dorsal, quadríceps, eles precisam e toleram também um volume maior. A gente poderia chegar um pouco mais próximo dessas 24 séries por grupamento. E quando a gente fala de grupamentos menores, bíceps, tríceps, deltoides, podem ser grupamentos que vão ter ali um volume um pouco menor, de 12, 15 séries, por exemplo, semanais. Mas o que é extremamente importante aqui? Não é a gente ficar preso somente a esse número, é a gente ter um acompanhamento ali do progresso, de forma que a gente vai ver como é que vai estar sendo a capacidade de recuperação e resposta frente àquele volume. Como assim? Às vezes a gente pensa, né, a gente tende a associar, na verdade, o maior volume de treino a necessariamente mais resultado, mas não é assim. Às vezes a pessoa fazendo ali 24 séries por semana, ela até consegue levar aquele treino, mas ela fica muito cansada, ela não consegue progredir carga, em outros exercícios às vezes acaba até diminuindo a carga ao longo das semanas, e o principal, ela não vê evolução ao longo das semanas. O que isso está mostrando pra gente? Que aquele volume não está coerente com o nível de condicionamento daquela pessoa. Então, nesse sentido, a gente precisa diminuir o volume. E isso é algo que acontece muito aqui dentro da consultoria. É muito comum a gente ver as pessoas chegando com um treino muito acima do nível de condicionamento dela. E aí a gente pega, ajusta o volume, ajusta a dieta. Muitas vezes a pessoa vai estar treinando um pouco menos, ela fica até com medo, com receio de fazer esse treino um pouco menor, mas é o treino que realmente é coerente com o nível de condicionamento. E aí, ao fazer essa redução de volume, ela consegue voltar a progredir carga, voltar a progredir desempenho e naturalmente ela vai ter uma melhor resposta em relação à hipertrofia muscular. Então, se a gente fosse resumir esse tópico de treino, primeira coisa é aprender a dominar bem a técnica de movimento. Segundo, se preocupar em realmente ficar forte, e ficar forte não é você pegar cargas absurdas, é você olhar para si, ser a sua própria comparação e buscar gradualmente ir aumentando as suas cargas. Terceiro, ter atenção com esse volume de treino e esse controle desse volume e gradualmente ir subindo esse volume. Então isso é importante, a cada 6 ou 8 semanas, por exemplo, subir de 20 a 40% desse volume
volume semanal de séries. E o quarto ponto são as variações, que são mais para indivíduos avançados. Então, quando a gente pensa em técnicas de intensificações, em variações, em treinos mais complexos, isso não é o início, isso é o topo da pirâmide, é a última coisa que a gente vai olhar. Então, antes disso, tem muita coisa para a gente trabalhar e a maioria das pessoas acaba não conseguindo ter isso bem organizado, bem estruturado. Agora, vamos falar da parte nutricional. Quando a gente está falando ali de ganhar massa muscular, a gente precisa fazer um superávit calórico. O que é isso? É consumir mais calorias do que o seu corpo gasta. Popularmente no fisiculturismo, esse processo é chamado de bulking. E aí já começam algumas dúvidas de fazer um bulking sujo ou fazer um bulking limpo. Fazer um bulking sujo não vai se aplicar para você, a não ser que você seja um atleta de fisiculturismo de alto nível, que usa vários hormônios, usa insulina, usa GH, usa vários hormônios esteroides também. Caso contrário, a gente precisa ter um plano bem estruturado, onde a maior parte do tempo você vai comer alimentos saudáveis. E dessa forma a gente vai conseguir realmente construir massa muscular de forma saudável e sustentável. Então sei que pode ser às vezes muito chamativo, muito envolvente ver ali a galera comendo pizza, hambúrguer, dieta de 7, 8 mil calorias, mas a verdade é que isso é uma realidade de exceção. Então são poucas as pessoas que realmente vão precisar disso e muitas vezes são somente atletas. Quando a gente está falando de pessoas normais que querem ganhar massa muscular, querem ter um físico melhor, mais definição, mais volume, mas não são atletas, essa não é a prioridade da vida da pessoa, essa não é uma realidade congruente com o que a gente está buscando aqui. E o problema de você fazer o superávit calórico muito agressivo, ou então você sujar muito a dieta comendo alimentos ali que não são das melhores qualidades, o que vai acontecer é que tu até vai ganhar peso na balança, mas acaba que proporcionalmente tu ganha muito mais gordura do que músculo. E aí até que chega um momento que tu vai ficar com o percentual de gordura muito alto, e uma vez que esse percentual tá alto, você vai precisar diminuir esse percentual, tanto do ponto de vista estético, que não vai estar bacana, mas também do ponto de vista metabólico, que acaba gerando ali uma resistência insulínica, por exemplo, pode alterar marcadores também de perfil lipídico, e você precisa diminuir um pouco essa gordura para depois voltar a ganhar. E aí o que acontece, que normalmente isso acontece num período curto de tempo, então você começa a comer muito, em 2, 3 meses ganha muito peso, aí depois precisa reduzir de novo, e nisso de ficar aumentando e diminuindo caloria, você não consegue de fato construir massa muscular de forma sólida. A mudança de peso que você vê é muito mais por uma transição ali transitória de líquidos do que realmente uma alteração importante a nível de composição corporal. E o que a gente vê nos estudos também é que quando a gente tem um superávit calórico muito acima do que são as calorias de manutenção, então vamos supor que suas calorias de manutenção estão na casa ali de 2.500 calorias. Se tu faz um superávit calórico de 4.000 calorias, por exemplo, o que vai acontecer é justamente isso, a proporção de gordura que você ganha é muito maior do que a proporção de massa muscular. Então, o superávit calórico ideal, quando a gente está falando de indivíduos que são iniciantes, por exemplo, é da ordem ali de 10 a 20% acima do seu gasto calórico total, ao passo que, quando a gente está falando de indivíduos avançados, esse superávit calórico normalmente até 10% acima ali das calorias totais que aquela pessoa gasta, já é o suficiente para promover um ganho de massa muscular. Então, pensando em dieta, a primeira coisa é você garantir que vai estar fazendo um superávit calórico, mas não um superávit calórico muito acima das suas calorias de manutenção. Como é que você faz para descobrir isso? Hoje em dia, na internet, a gente já tem várias calculadoras que fazem esses cálculos, e uma outra possibilidade é você também entrar para consultoria. A gente tem o nosso acompanhamento online, que a gente pode te atender de qualquer lugar do mundo, e a gente vai te entregar não só seu cálculo energético, mas na verdade já um cardápio para você seguir, que esteja ali conciliado com plano de treino, suplementação, avaliação física, alongamento, mobilidade. E além de te entregar esse planejamento, a gente te ajuda também a implementar e vamos te acompanhando durante esse processo para a gente poder fazer todos os ajustes necessários e garantir com que você tenha sucesso dentro desse projeto. Então, caso você queira o meu suporte, aqui no link da descrição tem o nosso contato da consultoria. E aí, a partir do momento então que você tem ali em mãos a meta de calorias que você precisa consumir, aí começa a aparecer alguns problemas, porque muita gente tem uma falsa ideia que come muito. Então a pessoa que ela é mais magra, ela acaba achando também que ela tem uma tolerância maior para comer besteira, mas isso na verdade não é uma realidade, tá? A gente precisa ter atenção com a qualidade do que a gente está comendo e a gente precisa atingir essa meta de calorias também de forma mais saudável possível, mas principalmente também com atenção à proporção dos macronutrientes que a gente vai estar consumindo. Quando a gente está falando, por exemplo, da ingestão de proteína, é muito comum as pessoas super
superestimarem quanto elas realmente precisam de proteína. E dentro da fase de hipertrofia, a gente consumindo de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal de proteína, isso já é mais que o suficiente para a gente conseguir uma boa resposta de hipertrofia muscular. Quando a gente está falando da quantidade de gordura que a gente precisa ingerir, a gente está falando da ordem de 0,5 a 1,5 gramas por quilo de peso corporal, e o restante dessas calorias vão vir dos carboidratos. Então as 3, 4, 5, 6 gramas por quilo de peso corporal de diferença vem prioritariamente de fontes de carboidrato. E dentro desse processo é super importante que todos esses macronutrientes estejam contemplados. Então a gordura, ela tem sim sua função e ela também vai ter uma densidade calórica maior, que vai facilitar essa ingestão de calorias. E os carboidratos é importante a gente priorizar aqueles que vão ter uma maior densidade calórica, porque não adianta tu querer ganhar peso comendo batata inglesa, comendo morango, melão, melancia. Claro que são frutas importantes e bacanas, bons alimentos no geral que podem fazer parte, mas as frutas, os alimentos com maior densidade calórica nesse momento vão fazer muito mais sentido. Então arroz, macarrão, mel, frutas secas, bananas, são alimentos que fazem sentido a gente ter como prioridade dentro desse processo de hipertrofia muscular. E justamente por ser um desafio consumir essa quantidade de caloria muito grande ao longo do dia, uma estratégia bacana muitas vezes é alternar entre refeições sólidas e refeições líquidas. Por exemplo, alternar, faz o café da manhã, no meio da manhã uma refeição líquida, faz o almoço caprichado, no meio da tarde uma refeição líquida e depois faz o jantar. Claro que a gente pode mesclar também, por exemplo, de manhã ou à tarde faz uma refeição metade líquida, metade sólida, mas é uma estratégia adicional que costuma ser muito bem-vinda quando a gente está falando aí do processo de hipertrofia, justamente porque ter esse alto aporte calórico é muito difícil. E as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade para emagrecer, mas é muito mais fácil tu passar um pouquinho de fome ali para perder gordura do que você ter que empurrar comida sem fome para conseguir esse processo de hipertrofia muscular. E aí, nesse contexto, a gente ter essas refeições líquidas são muito bem-vindas. E aí, uma das coisas mais importantes durante a fase de hipertrofia também é a gente acompanhar o progresso, porque esse peso, esse percentual de gordura, ele não pode sair de controle, e tem muita gente que entra numa pira de querer ver o peso subindo muito alto, mas isso não é o fator mais importante. O mais importante é a gente tendo aquele ganho de massa muscular, ainda que ele seja um pouco mais constante. E existe aqui também uma quantidade de massa muscular que é esperada que você ganhe a cada período de tempo, e isso vai variar de acordo com o seu nível de condicionamento. Então, indivíduos que são iniciantes, que estão ali no seu primeiro ano de treino, eles podem ganhar até 1 quilo de massa muscular por mês, e isso vai diminuindo a cada ano de treino. Então, no segundo ano, vai para a ordem ali de 450 gramas de massa muscular, depois cerca de 225 gramas de massa muscular por mês, e isso vai diminuindo. E claro que isso levando em conta que aquela pessoa está fazendo tudo muito certinho. Então, no início, a margem de evolução sempre é maior, e depois, ao longo do tempo, essa margem vai diminuindo. E uma forma também da gente monitorar esse progresso seria através do registro fotográfico e também do acompanhamento ali semanal de peso. Então, se o peso estiver subindo da ordem ali de 0,25 a meio quilo por semana, no geral é um bom indicativo de que aquele peso está subindo de fato de massa muscular e não um aumento muito desproporcional de gordura. E nesse sentido também é fundamental a gente ir monitorando esse percentual de gordura. Então, quando a gente está falando primeiro de iniciar o processo de hipertrofia, o ideal é que você já esteja ali pelo menos entre 10, 12% ou abaixo disso. Se você está acima desse percentual de gordura, no caso dos homens, e nas mulheres ali acima de 20, 22% de gordura, você não precisa de uma dieta de hipertrofia, tu precisa de uma dieta de recomposição corporal. E aí já temos um vídeo aqui no canal, é muito importante que a gente faça a estratégia certa pro objetivo certo, senão tu ganha muito mais gordura e não fica bacana. E aí, dentro desse processo da gente ir ganhando massa muscular, é bacana a gente colocar um teto de até quanto esse percentual vai subir para que aquilo não fuja de controle, né? No sentido de você perder a mão ali, de ganhar muita gordura e não conseguir de fato ganhar massa muscular. Então, ter esse controle, ter o acompanhamento de como aquele processo está acontecendo, está ocorrendo, de qual a proporção de peso que você está ganhando de massa para gordura é fundamental. E é uma dúvida de muita gente como é que a gente faz nesse acompanhamento online, por exemplo, dentro
da consultoria, mas a gente tem ferramentas, por exemplo, de fazer avaliação física por inteligência artificial, que a gente consegue ter esse acompanhamento tanto pelo percentual de gordura e através das fotos a gente consegue mensurar também como é que está essa proporção e dessa forma ajustar direitinho ali o planejamento para que a gente consiga evoluir como esperado. Mas vamos lá, o próximo ponto que a gente precisa falar agora é a questão do sono. O sono, ele é um ponto fundamental em qualquer processo, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento. E quando a gente não está com sono ajustado, o que acontece é que a gente vai aumentar muito a magnitude, a proporção desse superávit calórico que vai ser convertido em gordura. Então você vai estar comendo ali a mais, só que ao invés de ganhar massa, tu ganha muito mais gordura. E por que que isso acontece? O processo de hipertrofia, ele exige da gente com que a gente seja muito mais uma pessoa saudável, no sentido mais essencial ali da palavra. Então não adianta só você estar treinando bem, comendo bem. Você tem que estar tendo uma boa noite de sono, evitando o consumo de álcool, tendo um bom manejo de estresse e ansiedade. Então só quando realmente tudo ali está alinhado é que a gente vai conseguir de fato ter um bom ganho de massa muscular. E essa questão do sono muitas vezes conversa com outro ponto ali que é crucial, que é a questão do álcool. Então, primeira coisa, a gente garantir de 7 a 8 horas de sono a maior parte dos dias, uma parte do tempo, na verdade, e ter isso como prioridade. E onde muita gente se perde, por exemplo, são nas saídas. Sair fim de semana, ir pra balada, ir pra noite, porque tu vai juntar o seguinte, a restrição de sono com o consumo de álcool. E o álcool é uma substância extremamente tóxica. Ela atrapalha a síntese proteica, ela favorece o acúmulo de gordura abdominal, ela mexe ainda mais com a estrutura de sono. Então, quando você junta perder noite de sono com álcool, é o combo perfeito para você ter um prejuízo completo no seu ganho de massa muscular. E eu vejo que muitas pessoas acabam se frustrando com isso, porque durante a semana elas estão treinando ali bonitinho, mas chega o fim de semana, elas saem, não conseguem muitas vezes conciliar e não entendem o porquê não estão evoluindo. É claro que em algum grau dá para conciliar, mas é importante que seja algo controlado e que tu tenha também ciência do peso que isso vai ter dentro do seu processo. E quando a gente fala desse contexto de ganhar massa muscular, o seu estilo de vida tem que estar alinhado com isso. Não tem como, por exemplo, uma pessoa casada ficar indo pra balada todos os dias, toda noite, saindo com um monte de gente solteira. Então é incongruente com o estilo de vida de uma pessoa casada. E massa muscular é a mesma coisa. Se tu quer um nível de massa muscular acima da média, o seu estilo de vida como um todo precisa estar alinhado com isso. Exercício aeróbio, fazer ou não dentro do processo de hipertrofia. Muito se fala que o treinamento aeróbio é um treinamento que vai matar os ganhos ali de hipertrofia, mas isso na verdade são evidências mais antigas e evidências também que já foram sobrepostas com outras evidências que mostram na verdade que o exercício aeróbio ele é fundamental em qualquer fase dentro do treinamento. Isso porque o exercício aeróbio ele tem um aspecto ali de melhorar a sua saúde, melhorar seu condicionamento cardiovascular e com isso você consegue treinar mais e melhor e muitas vezes extrair mais também do treino de força. Então é muito comum a gente ver as pessoas que não fazem cardio interrompendo o exercício, não porque o músculo-alvo fadigou, mas porque faltou gás, faltou condicionamento para ela continuar ali executando o exercício e aí por conta disso ela acaba interrompendo e treinando menos do que ela poderia treinar. Fazer ali de 2 a 3 vezes na semana, pelo menos de 30 a 1 hora de cardio é fundamental para essa manutenção do condicionamento e também para a gente conseguir fazer um direcionamento melhor desse superávit calórico. Quando a gente está com cardio em dia e a insulina sob controle, o aproveitamento desse superávit calórico tende a ser muito melhor no sentido de direcionar mais para ganho de massa do que para o ganho de gordura corporal. Então não deixe de fazer exercício aeróbio, isso é fundamental. Quando a gente fala de suplementos, tem 4 suplementos que podem ajudar durante esse processo. Não existe nada que seja milagroso, mas alguns podem ser bem-vindos. O primeiro deles é a creatina, que é fundamental ali, ajuda muito no ganho de força, no processo de melhorar o seu desempenho no treino. Então a gente usando cerca de 5 gramas de creatina todos os dias, a gente consegue ali ter um aumento dos estoques de fosfocreatina e com isso conseguir desempenhar mais nos treinos e favorecer com que esse estímulo seja qualificado pro ganho de hipertrofia muscular. O segundo suplemento que pode fazer sentido utilizar é o Whey Protein, mas ele não é fundamental, até porque muitas vezes ali na fase de hipertrofia, pelo volume de comida como um todo já está muito grande, acaba que tu já bate sua meta de proteína sem precisar do Whey Protein, porque muitas vezes a gente acaba segmentando, tal alimento só tem carboidrato, tal alimento só tem proteína, não é bem assim. Todos os alimentos basicamente vão ter um pouquinho de carboidrato, proteína, gordura, ainda que ele tenha prioritariamente mais algum
macronutriente. Qual que é o ponto aqui? Muitas vezes, por já aumentar as fontes de carboidrato, tu tá aumentando ali também de quebra as fontes de proteína. E aí, já tendo fontes de proteína, muitas vezes o frango, carne, ovos na alimentação, tu já bate a fonte de proteína. Então, não necessariamente a gente precisa do whey protein. Ele é só uma ferramenta e é muito mais uma questão pessoal, se tu quer ou não utilizar o whey protein. Particularmente, eu gosto muito do whey, então nas minhas dietas, tanto de hipertrofia, tanto de definição, é um alimento que basicamente sempre vai estar presente por uma questão pessoal minha, por eu gostar de tomar, achar muito prático, mas não por ser algo que é necessariamente determinante dentro do processo. O terceiro suplemento que pode ser muito bem-vindo durante esse processo é a cafeína, porque ela tem um efeito muito importante ali de aumentar o desempenho, aumentar o grau de concentração e fazer com que a gente consiga treinar um pouco mais e um pouco melhor. A dose vai de 3 a 6 miligramas por quilo de peso de corporal, e o ponto de atenção aqui é ter atenção com o momento e quantidade de uso dessa cafeína para que ela não atrapalhe o seu sono. O quarto suplemento dessa lista são os hipercalóricos. Não é um suplemento que é essencial. Muita gente acha que durante a fase de hipertrofia é fundamental ter o hipercalórico, mas não. Os hipercalóricos, a grande maioria deles, a qualidade nutricional não é muito boa. São basicamente carboidratos ali muito simples, e a nossa prioridade dentro do processo é priorizar alimentos com uma melhor qualidade nutricional. Então, nas próprias refeições líquidas, ao invés de utilizar já de cara hipercalórico, a gente prioriza frutas, aveia, leite, pasta de amendoim, abacate, mel, enfim, a gente prioriza ter essas refeições líquidas realmente com alimentos de verdade. E quando a gente começa a bater num teto de já ter a pessoa comendo o máximo que ela consegue de comida sólida, refeição líquida já tá com uma proporção de alimentos ali que também tá muito grande, aí a gente cogita incluir o hipercalórico para suprir essas calorias que a gente não tá conseguindo através da alimentação. Mas a gente ter o hipercalórico como primeira opção quase nunca vai ser uma opção inteligente. E o último ponto que a gente vai conversar aqui é em relação ao peso da genética dentro do processo de hipertrofia muscular. Tem uma frase que eu gosto muito de um professor, o Walter Krause, que eu acho muito bacana, que diz o seguinte: quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Então, apesar da gente poder otimizar muito o ganho de massa muscular, ajustando estratégia de dieta, de treino, de sono, até utilizando também hormônios, existe ali esse peso da genética, que é algo que foge do nosso controle, que é o quanto que você é responsivo ao treinamento. Então, a gente tem vários estudos nesse sentido também, que vão pegar, por exemplo, 2 grupos de pessoas que vão fazer exatamente a mesma dieta, o mesmo treino, o mesmo nível de recuperação, e vão acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. O que vai acontecer? É observado que tem pessoas que, fazendo ali o mesmo planejamento, vão ter uma resposta muito grande ao treinamento, e vão ter pessoas que vão ter uma resposta moderada, e algumas pessoas até pioram. Por que isso acontece? Justamente pela genética de cada um. Todo mundo tem fatores intrínsecos que são inerentes à nossa parte de treinamento, que a gente não consegue modificar só com treinamento, tem a ver com a resposta genética da pessoa, e isso em algum grau pode trazer limitações. Então, se a pessoa ela tem uma genética para ela ser um pouquinho mais magra, por mais que ela se esforce muito, ela não vai conseguir ganhar um volume absurdamente grande de massa muscular. É claro que ela consegue evoluir muito em relação ao que era antes, mas muitas vezes essa pessoa pode ter uma expectativa de ter uma evolução no nível 20, mas o que ela consegue chegar ao nível 10, ao nível 15, e é muito difícil aqui por um vídeo a gente conseguir separar o que é a pessoa que tá fazendo tudo certinho e chegou no limite, do que é a pessoa que não tá fazendo as coisas certas e não chegou naquele limite. Então é um ponto que eu coloco aqui com bastante cuidado, mas eu acho bacana trazer porque é um ponto que eu vejo pouca gente falando. Muita gente vende solução mágica, fala que dá para resolver tudo, mas muitas vezes esse alinhamento de expectativa do que realmente é possível, respeitando sua genética, respeitando sua individualidade, eu vejo pouca gente falando. Então eu acho importante trazer isso aqui para vocês também, porque a genética ela tem um peso muito grande dentro do processo de hipertrofia muscular, e esse peso é até mais importante do que para quem tem dificuldade de perder gordura. Eu mesma, por exemplo, eu tenho um amigo que ele gosta de treinar, ele gosta de se alimentar bem, mas é um cara que bebe 2, 3 vezes por semana e ainda assim ele tem uma resposta muscular muito acima da média. Tu olha para ele, tu acha que com certeza ele usa hormônio anabolizante, que ele tá usando alguma coisa, mas eu sei que ele não usa, e eu conheço ele há muito tempo. Então, desde 13, 14 anos, quando ele começou a treinar, ele já tinha uma resposta muito acima da média. Com 6 meses de treino, parecia que, ele tinha um físico de um cara de 25, de 27 anos, com a maturidade, com uma densidade muscular. São esses casos, por exemplo, que acabam fugindo
fugindo ali do que é essa média de resposta. E isso eu vejo com a boa notícia no seguinte sentido: as pessoas que vão ser extremamente responsivas ou que vão responder basicamente nada são as exceções. A média das pessoas vai ter uma resposta normal, uma resposta esperada, e aí essa pessoa, tendo esse acompanhamento, conseguindo organizar e controlar essas variáveis que a gente está conversando aqui, a pessoa vai conseguir explorar o seu máximo potencial e ter o máximo de evolução possível. Se você ficou até aqui, acredito que esse vídeo tenha te agregado, então considera deixar o like, se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários também. Caso você queira o meu acompanhamento, o acompanhamento da minha equipe, para te ajudar durante esse processo de ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora da performance, aumento da disposição e melhora do estilo de vida como um todo, aqui no link da descrição tem o contato da consultoria Stronger. Por hoje foi isso, te vejo na próxima.